Olá, boa noite. Deixa eu colocar meu fone. Boa noite, Lígia. Boa noite, Beto. Tudo bem? Estou aguardando a Luísa entrar. E Patrícia. Ei, Lu, boa Oi, noite. boa noite. Boa noite, Wesley. Tô embaçada, não tô? Tô Só vendo um aqui. pouquinho. Peraí, eu vou limpar meu. Ai, Saudades também, Patrícia. ixi, peraí, vou limpar, calma. Melhorou? Melhorou. Tá. Ai, deixa eu arrumar só meu tripé aqui, cara. Fica à vontade. Ai, tá bom assim? Tá ótimo. Tá? Tá dando pra me ouvir direitinho? Tá, Tá, né? Eu vou fazer sem fone mesmo. tá. Eu prefiro colocar porque acaba que pega muito ruído, assim, então Entendi. vou deixar com fone. Vamos começar? Pode começar, por Então, favor. então tá. Então, para quem não me Boa noite, conhece, Wesley. então, eu sou Carla Moreno, psicóloga, tenho especialização em saúde mental e clínica. Atualmente eu atuo na clínica, em duas clínicas aqui em Ouro Branco. Sou gestora pedagógica e educadora na franquia de ginástica para o cérebro. E aí a gente está desenvolvendo, então, esse projeto, né? Junto com a Luísa aqui, nós pensamos nessa questão do desenvolvimento das relações. Uhum. Então, o projeto Camarão Camaleão. Camaleão. O projeto Camaleão, toda vez, né? É a mudança, É, desenvolvimento, já exatamente. mudou, camuflando. Aqui. Então, o que que acontece? A gente pensou justamente nessa mudança. Sempre que fala de transformação, todo mundo pensa na borboleta, né? Porque vem, inclusive eu também gosto muito, né? Mas o camaleão, ele tem essa questão de adaptar, né, as mudanças. E a gente está precisando hoje disso, né? De adaptar as Uhum. mudanças, de aprender, muitas vezes até coisas antigas com o que está vivendo agora, É o né? aprender e o reaprender, né? Sim, isso mesmo. E aí, a gente pensou, então, nesse mês de agosto, nossa primeira fase desse projeto Camaleão é uma live por semana, e a primeira, hoje, sobre comunicação, né? Sim. E aí, quando a gente fala de comunicação, a gente está pensando, então, eu já vou começar falando, Lu, e aí depois, na hora que você já for falar, você se apresenta, então, tá? Tá bom. Então, a questão da comunicação, a gente pensa logo nesse diálogo, né? Nessa questão de duas pessoas. E aí a gente pensa nessa questão verbal, né, que é a falada, a escrita, a não verbal, que é aquela que inclui então os gestos, as caretas, Uhum. a postura, entonação de voz. Mas a gente Sim. precisa pensar num outro ponto da comunicação também, que é aquela comunicação que você estabelece com você mesmo, né? Porque aquilo que eu penso vai interferir naquilo que eu sinto. E o que eu sinto vai interferir, então, no meu comportamento. Que eu não vou entrar muito nisso, porque provavelmente Luísa vai falar sobre comportamento, né? Mas isso tudo diz da comunicação, e a comunicação, então, ela diz de uma saúde emocional. Como eu estou emocionalmente é como eu me comunico. Então, isso passa pela consciência, passa pela responsabilização dos pensamentos, do comportamento. Então, a comunicação ela envolve muito mais do que falar, né? Sim. E a gente percebe assim, hoje a gente fala muito sobre comunicação não violenta, né?
eu não vou entrar muito nesse assunto, porque tem assunto para muita coisa para falar. Porém, uma coisa muito importante que a comunicação não violenta traz para a gente é a separação entre observar e avaliar. Porque a gente observar, a gente não coloca julgamento. Mas na avaliação, a gente imprime, então, uma certa moralidade. A gente coloca um julgamento, né? É muito diferente eu chegar, por exemplo, e falar assim: nossa, a Luísa vem aqui frequentemente, né? Eu chegar e falar assim: a Luísa, ela vem aqui 3 vezes por semana, Uhum. né? Eu tô então falando sobre uma observação. Já quando eu falo que a Luísa vem aqui frequentemente, eu estou então colocando um certo julgamento nisso. Sim. E aí, quando a linguagem ela é vaga, ela produz conflito. E quando o Sim. sentimento ele vem sozinho, ele pode não ser suficiente, né? Por exemplo, a gente fala assim: "Ah, eu tô triste com você". Você não vai entender o porquê, né? Tô triste, muitas vezes a gente nem fala que é com você, né? A gente fala assim: "Não, eu tô triste hoje". E aí a pessoa não entende, porque o que Deixa tá eu óbvio lá. para mim, sim, o que tá óbvio para mim muitas vezes não tá óbvio para você, Sim. né? E aí, quando vem assim, separado, assim, quando vem solto, isso está esvaziado de sentido para o outro. Então, cria Sim. ruído, né? Produz ruído na comunicação. E isso é Uhum. importante a gente pensar, porque a comunicação ela interfere tanto no pessoal quanto no profissional, Exato. E né? se um não tá legal, né, Carla, o outro também não vai estar, Sim, né? né? E, por exemplo, dentro de uma empresa, se a gente percebe que a gente precisa melhorar a comunicação, Sim. e a gente não resolve isso naquele momento, pode ter certeza que futuramente vai ter que apagar incêndio justamente por ruídos na comunicação, né? Então, assim, É. se tem impacto no pessoal e no profissional, a gente precisa utilizar, então, essa emoção a nosso favor, né? A gente precisa fazer isso de forma mais assertiva. E- E a outra coisa que hoje em dia fala muito, né? Sobre a Sim. comunicação assertiva. O que seria isso? Então, seria justamente eu conseguir expressar os meus sentimentos sem me exaltar, né? Eu conseguir expressar isso Se de o uma sem forma. exaltar seria também sem aumentar o tom de voz, no caso? Seria eu ter consciência daquilo que eu estou sentindo, Uhum. né? E conseguir externar isso de uma forma mais adequada. Então, possivelmente entra nessa questão da alteração. Como a gente falou, a entonação de voz, ela dá um tom agressivo para a conversa, né? Então, eu tenho que tomar um cuidado com aquilo que eu estou imprimindo e também que eu estou recebendo, né? Então, se eu Uhum. estou externando isso, possivelmente eu vou receber isso de volta. E Sim. então, eu até separei alguns pontos de não assertividades para falar, Ah, porque chega muito no consultório, né? Porque às vezes a sim. gente acha que não faz parte da comunicação, mas faz. Por exemplo, pessoas que elas engolem, vamos colocar assim, o famoso engole sapo, Hum. elas recebem tudo que o outro fala e elas não colocam as ideias dela. Então elas vivem à sombra das outras pessoas que estão ali, seja nas relações, seja no trabalho. Ela vai engolindo o sapo e isso vai o quê? Vai minando, então, a capacidade dela de olhar para ela mesma. Então, Uhum. ela não toma decisão, ela fica na base da decisão dos outros, né? Sim. Um outro que é muito famoso, né? É o falo mesmo. Pronto, falei. Nem pediu minha opinião, não, mas eu vou falar, Uhum. né? Então, esse é aquele que acha que só aquilo que ele pensa é que está certo. Sim. Então, isso produz um ruído muito grande, porque o outro não tem vez. É, e eu acredito assim, você pode falar, né? Você pode expressar a sua opinião em tudo mesmo. Mas Uhum. realmente tem a questão, né, do como você fala, né?
a expressão, como você vai expressar a sua opinião, né? Porque realmente tem essa questão que a gente tem que tomar cuidado com a forma de falar, né? Às vezes a Sim, gente nem tá sendo grossa e sem querer se fala uma frase, a pessoa, nossa, credo, né? Isso sim, demais acontece comigo. Quando a pessoa fala assim, nossa, gente, não, desculpa, não foi uma grosseria nem nada. Mas é porque às vezes sai tão natural, né? Mas mesmo assim é uma coisa, né, que eu tô trabalhando comigo, me policiando nessa questão, sabe? Mas o que você falou faz todo sentido, assim. Pode falar, mas tem que tomar cuidado, né? sim, com certeza. Um outro ponto de não assertividade aí, então, seria essa questão de aquela pessoa que ela vai engolir. E ela vai Sim, guardando. E ela vai guardando e recebendo cada vez mais. Aí, de repente, ela explode. sim, E aí sobra para todo mundo, né? sim. Então, isso não tem assertividade, né? Isso não produz, então, uma comunicação que realmente vai produzir algum efeito e algum sentido, Uhum. né? E aí você me pergunta, então, como que a gente poderia ser assertivo, né? A gente poderia ser assertivo no seguinte ponto. Quando a gente precisa, então, quando a gente pensa em assertividade, a gente precisa pensar em clareza. Ah, Se a sim. gente, se a gente vai pensar em clareza, a gente tem que o quê? Pensar, a gente precisa refletir. Então, é muito mais agir, mas para isso precisa pensar, do que reagir, né? Respostas rápidas, elas costumam ser agressivas, né? Então, a Sim. gente precisa esse contato visual, essa questão de olhar para o outro, de ter a atenção, né, em relação àquilo que o outro está falando também. A gente precisa escutar. E aí, Uhum. escutar para entender, né? Não para concordar. Eu não preciso Sim. concordar, mas eu preciso entender o que o outro está falando. E aí, um ponto muito importante, eu acho que até essa live de hoje, né? Porque, assim, o projeto Camaleão todo, na verdade, é Com duas esse, áreas distintas que é, vão falar de um mesmo assunto e que não necessariamente precisa concordar, mas que a gente precisa trazer esses dois pontos para as pessoas poderem, então, ter acesso a isso e poder, então, repensar as suas é ações ou reações. auto-reflexivo, né? Sim, Auto-reflexivo. sim, verdade. E aí, ô Lu, eu separei, assim, alguns Sim. tipos de comunicação que a gente geralmente estabelece. São muitos, então eu não vou falar todos. Mas Tá, aí eu vou posicionar só uns três, e aí você fala, então, sobre o que você preparou pra gente, tá? tá. Uhum. Então, é o seguinte, tipo de comunicação. Eu coloquei o de ordem, por exemplo, que é aquela onde a gente simplesmente manda, Sim. né? Aí vem aquele, por exemplo, o não. Vou pegar o não, que eu acho que o não é o que mais acontece. Normalmente não vai fazer isso porque eu não quero. É aquele não caprichoso que não tem justificativa, que ninguém entende o porquê que não pode. Pronto e tem que aceitar a outra pessoa. Sim. Isso não produz uma relação e uma comunicação assertiva. Por quê? Porque ela produz resistência, ele produz rebeldia, né? A criança, então, ela não vai entender o porquê daquilo. Sim. Se a gente coloca um não e explica, ela consegue dar conta daquele não, Uhum. né? E isso serve não só para criança, tá? É para Sim. todas as, É isso que eu ia falar. as faixas etárias. Na verdade, não só para criança, né? A gente adulto não sabe lidar com o não direito, né? Aí Sim, a pessoa vira para você e fala: não, você não vai fazer. Tá, mas por quê? A gente fica se questionando, né? Aí a pessoa às vezes te dá uma resposta, dá voltas e voltas e não te respondeu, não respondeu sua pergunta, né? sim. Ah, Então, não, não, porque eu não quero. é, E pronto, acabou. E aí não produz, né? Porque não tem sentido. Só porque é, você não quer, né? E às vezes os pais fazem muito isso porque, né, eu sou pai, sim. né? Outro ponto que eu separei foi negar percepções. A gente Hum, faz isso constantemente com a criança, né? Um exemplo clássico é tirar sangue. Toda vez que leva a criança para tirar sangue, a criança chora, vira e fala assim, nem doeu.
não sei por que que você está fazendo assim. E eu tenho um exemplo até aqui na minha casa, né? Porque o meu filho, eu levei ele antes da pandemia para tirar sangue. Aí a moça lá virou para ele e falou justamente isso: olha, nem doeu. Ele virou para ela e falou assim: não doeu em você, doeu em mim. Como é que 7 anos. Deixa eu anotar. Como é que chama, Carla? Negar a percepção. Negar percepção. Isso. Por quê? É porque, assim, a gente está negando à criança aquilo que ela percebeu, né? Ela percebeu Sim. que dói e eu falei para ela que não dói, então isso produz o quê? Desconfiança, né? Isso produz para ela, então, uma, uma incompreensão dos comandos, né? Porque, assim, você falou comigo que não doeu, mas É. doeu, né? Então, até mesmo a criança ela precisa aprender a expressar Uhum. o que ela está sentindo. E aí a gente vai e nega a ela esse direito? Não Eu também pode. eu adorei esse tema. É da comunicação não violenta? Não, esse eu peguei de outros estudos que eu fiz. Ah, tá. Não. É porque esse negar percepção tá muito também na questão quando a gente vai explicar algo novo com a criança, para criança, né? Igual, por exemplo, o coronavírus. Tem pais que explicaram que tem um bicho solto que tá pegando todo mundo, todas as idades. Imagina a cabeça de uma criança falar é um bicho. A criança não vai ficar morrendo de medo, não vai querer ir lá para fora, né? E a gente tem um erro Sim, muito assim comum, né? De às vezes a gente fala assim: "Ah, mas ela é criança, não precisa saber, porque ela não vai entender". Tem que ter, criança sabe, criança entende tudo que você fala, tá? sim, E você tem que ter a paciência de explicar, que eu também vou falar muito sobre isso hoje, né? Então, eu gostei muito disso, de negar a percepção, porque para mim essa é a visão, né? Você está negando com que a criança possa, desde cedo, construir o pensamento crítico, né? Das coisas. sim, Qual o problema? Nossa, Luísa, mas 6 anos é muito complexo para ele, que não sei o quê. Nananã. Gente, nada a ver. Senta com ela e explica. O que que custa? sim. A Né? criança, ela tem capacidade de entender. Claro Aí que vai ter fica, que falar para ela de acordo com a idade. aí fica falando, que é um bicho, que não sei o quê. Por que que não fala? É um bicho, só que ele é microscópico, eles chamam um vírus, tananã, né? Não custa nada, Sim. né? E a criança ela consegue entender isso. Consegue. Então é só a Ela gente entende. ter o cuidado de falar de acordo com o que a idade dela dá conta, né? Não, Porque claro, às vezes a igual. gente, a gente vê as pessoas deixando a criança, por exemplo, receber as notícias do jornal, daquela forma que o jornal passa. A criança não É, vai entender isso, né? exatamente, Derlei. Criança entende mais que muitos marmanjos por aí. Sim, Exatamente. Isso está muito sim, ligado, né, Carla? Tudo liga à comunicação. Por isso que a comunicação ela é fantástica, né? Porque sim, o adulto, igual você falou, explicar na linguagem da criança. Mas eu posso falar com ela, explicar que não é um bicho, é um vírus, que é microscópico, que a gente não consegue ver a olho nu, né? Ou seja, a gente uhum, não enxerga, a gente só enxerga com ajuda, né? A criança vai sim, entender. Então, você pode sim, trazer termos, assim, diferentes. Eles adoram em sala de aula, quando você traz termos diferentes, eles ficam assim, nossa, o que que é isso? Que aí chega em sim, casa, você deve ter passado por isso, né, Carla? Chega em casa e fala assim, aprendi tal palavra. Aí usa como é. se aquilo fosse dado para qualquer coisa, né? Mas isso é importante, porque a gente amplia o repertório da criança quando a gente conversa Isso. com ela, né? E fala coisas que ela ainda não conhece, mas a gente explica depois o que que é aquilo, né? Então a Uhum. gente acaba ampliando esse repertório e para ela é muito importante, né? Toda live que eu faço de criança que a gente fala sobre essa questão de comunicação, eu sempre lembro da Françoise Doutor, que ela fala justamente, e eu não canso de repetir, ela fala o seguinte: nenhuma criança é tão pequena que não possa ouvir verdades, Ótimo. né? Então, é isso mesmo, só que cada criança vai ouvir a verdade de acordo com o que ela dá conta de ouvir, mas que a gente Exatamente. precisa E falar. também
de acordo que o pai consegue explicar, né? Que os pais conseguem Sim, explicar, sim, né? né? Mas igual, por exemplo, assim, não vou entrar muito nisso, mas aquela história, por exemplo, da sementinha já não cola mais, por exemplo, para Ah, falar de gravidez, né? Então a gente precisa entender que a criança, ela tem capacidade de entender as coisas complexas, inclusive, mas que a gente sim. precisa passar de uma forma mais simples. E muitas vezes a gente tem que prestar atenção, aí eu vou entrar lá naquela comunicação. Você se comunica com você? Porque muitas vezes você está esbarrando uma coisa que é sua, porque você não dá conta de falar, né? E uma coisa Uhum. tão simples. Às vezes as perguntas que as crianças fazem parecem ser assim muito difíceis de responder, mas você nem perguntou para ela, por exemplo, assim, o que que ela está entendendo daquilo primeiro, para depois você falar, né? Pergunta, né? O que que você acha que é? Eu Sim. E faço aí você muito. vai, você vai trabalhando a partir daquilo, né? E aí a gente entra então no terceiro ponto que eu falei que eu ia levantar, que é justamente essa. Dificulty. Não, tá certíssimo, entrou e encaixou, que é justamente aquela questão da comunicação por perguntas. Existem dois tipos, né? Aquela que é positiva e a que produz coisas negativas. Porque a positiva é aquela pergunta que ela é feita com respeito, com liberdade, para a criança responder aquilo que ela realmente pensa sobre aquilo. Então, ela pode externar o que ela está sentindo e o que ela está pensando. E existe aquela que produz, então, a desconfiança, né? A acusação, que é aquela que é interrogatório, né? Aquele inquisitória, né? Então, Na neurociência, só para completar, olha só, são áreas totalmente distintas, né? Mas é gostoso esse bate-papo. Essa questão da perguntas na neurociência, assim, para criança, não existe a negativa e a positiva. Existe a pergunta certa. Entendeu? A gente uhum, trabalha com a pergunta certa que você tem que fazer, porque muitas vezes a gente faz a pergunta errada, fala algo errado, né? E a ideia é saber perguntar de modo correto. Então não tem pergunta certa ou errada. é. Na verdade, assim, esse positivo e esse negativo que eu falei é mais no que o reflexo que isso pode trazer, né? Por exemplo, uma pergunta inquisitória, ela tem um reflexo negativo e ela pode produzir, então, para a criança uma sensação de desconfiança. E isso Tem. vai produzir uma impressão disso na personalidade dela, né? Na forma com que ela vai se desenvolver. Pois é, e as perguntas certas que devem ser feitas dentro da neurociência é para forçar o pensamento de uma criança. Olha como é que é Sim, doido, pois né? é. E aí, então, o resultado positivo disso seria justamente a pergunta de uma forma respeitosa, então a pergunta certa, né? Como você falou na neurociência, a pergunta certa, né? De maneira certa, seria a Sim. pergunta que transmite respeito, liberdade, para que a criança possa, então, externar e expressar aquilo que ela pensa e sente. Que ela se sinta confortável para isso, né? É. E uma coisa importante dessas perguntas, né, de uma maneira geral, você tem que dar espaço, né, para a criança poder falar, né, a resposta, o que seja, né? Muitos também, né, muitos adultos também, na qual não tem muita paciência. Às vezes a criança está num raciocínio, a pessoa já vai e completa a frase. Sim. Aí a criança tenta falar outra coisa, vai lá e completa a frase, né? Não só a criança, né? É, a gente também com adulto, exatamente. Eu Sim, falo com criança porque, né, é com que eu trabalho, né? Então, estou trazendo o meu convívio, né? sim. O meu trabalho. É. E Desculpa te uma coisa. interromper. Prometo que no meu você pode interromper, Não, pode ficar à vontade. Eu acho que isso fica muito mais tranquilo, fica muito não é? melhor, né? Também acho, eu gosto. A Dernei colocou aqui, o melhor de ser professor é lecionar para criança. Grande experiência que eu tenho. Realmente, É, eu atuo com criança, tenho filhos em casa, né? Então, assim, lidar com eles é um aprendizado assim, muito grande.
Eu né? gosto muito dos meus 60 mais, eu também aprendo demais. Eles têm uma Nossa, experiência, uma bagagem enorme. Cada história que eles contam, sabe? Que eu, às vezes eu penso assim, nossa, será que eu vou passar por isso? Né? sim, com É certeza. E muito. um ponto Eu só, gosto muito. assim, só para eu fechar mesmo, assim, e Tá. aí te passo a palavra, porque surgiu disso que você falou aí, uma questão muito importante, porque assim, com adolescentes, normalmente eles chegam na adolescência, os pais, eles acham assim, né, não preciso mais acompanhar, não preciso mais me comunicar, porque é diferente demais a forma com que eles se comunicam, né? E Uhum. isso é um erro, na verdade, né? Porque é fundamental a presença dos pais na adolescência, porque Sim. é como eu falo que é como se estivesse nascendo de novo, né? Porque é uma mudança muito brusca. Tem uma produção diferente, uma visão diferente de mundo, né? E a criança precisa de alguém que seja um porto seguro ali, mas que seja alguém que possibilite, então, vivências. E Sim. aí, eu vou até falar sobre uma questão que, assim, o Winnicott fala o seguinte, a mãe, ela precisa ser suficientemente boa. E aí eu trago isso para mãe e pai, né? Na verdade, os pais. Porque não existem pais ideais. Existem pais, Sim. né? E a gente, às vezes, como a gente já citou vários tipos de comunicação aqui, nesse tipo de relação, às vezes a gente quer ser muito imperativo, sabe? A gente se coloca demais e esquece de dar esse espaço que você falou. E aí eu vejo chegar muito no consultório adolescentes que não dão conta de lidar com essa fase, mas eles não têm ninguém em quem confiar. Eles não conseguem se posicionar na vida deles, eles não conseguem se enxergar lá dentro. E não tem ninguém Sim. para fazer isso. E aí, com isso, dessa questão da mãe suficientemente boa, é justamente perceber que o outro tem um lugar, né? É justamente possibilitar esse espaço para o outro também desejar e expressar aquilo que ele sente. Então, é importante que a gente consiga olhar, inclusive nessa fase, né? É. Eu até anotei aqui porque tá muito, tá muito ligado assim com umas dicasinhas que eu separei no final, né? Então, Que é beleza. Pode. justamente isso da cobrança, né? A gente que está relacionada à cobrança, né? A cobrança exagerada, ela não é boa, né? Porque o que que a gente tem que procurar? Você já terminou aí? Só para saber, porque Pode senão eu vou. começar? Pode? Pode ir. Então tá. Pode. Porque a gente tem que procurar, tanto com, né, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, o aproximação e não o afastamento. Se você cobra Sim. demais, você está afastando eles, né? Então não é porque ele é um pré-adolescente ou uma criança que ele não vai ter problemas, concorda? Sim. Né? Às vezes está passando, né? O coleguinha falou algo na escola que ele não quer falar porque ficou chateado, né? Ele tem alguns problemas internos e a gente tem que respeitar. E se a gente ficar nessa cobrança demais, a gente vai afastar. E como você falou, tem pré-adolescentes, né? E crianças que não aguentam, né? Então ficam querendo, né, se fazer mal, né, para eles mesmos, não é isso? Sim. Sim. Não dá Né? conta, né, de colocar para fora e acaba fazendo coisas para poder externar isso, né? Exato, porque né, a cobrança é demais, então eles ficam vendo os pais numa hierarquia muito alta, né? Então fica com medo de falar e fica, né, muitas vezes se machucam, Sim. né? Se auto-machucam. Então, Sim. gente, boa noite. Vocês já viram que a gente gosta de falar, né mesmo? Se eu estiver falando demais, Carla, você pode me cortar aí, tá? Olha, se for uma comunicação assertiva, pode ficar à vontade. A questão é que eu sou professora, né? Então eu gosto de dar exemplos. Esse que é o problema, né? O que Fica à faz eu vontade. passar um pouquinho do meu tempo, né? Então vamos lá.
Como, né, a gente está falando de comunicação, eu trouxe aqui para a gente chamar a comunicação como uma estrada, a estrada da comunicação, tá? Para que que serve uma estrada? Me fala, Carla, uma estrada, para que que serve a estrada? Vai te levar para algum lugar, né? Vai te Exato, conduzir a algum lugar. perfeito. E essa estrada da comunicação, ela leva a gente para qual lugar? Para estabelecer uma conexão emocional, efetiva, né, sentimental, intrapessoal, interpessoal, né, vai longe, né? E só que a gente precisa construir essa nossa estrada. E é igual a estrada mesmo, né, que a gente pega para viajar, para levar onde a gente quer. Às vezes o asfalto tá ruim, a gente vai ter que ir lá e asfaltar, né? E é Uhum. assim com todas as conexões, né, que a gente tem com os pais, com filhos, com marido, né, com primo, tia, com todo mundo, né? E como Uhum. montar, né? Como fazer esse asfalto? Com persistência, paciência, bastante conversa, tá? Força. Então, isso que vai montar o meu caminho, né? Minha estrada para uma comunicação, como a gente tem falado, assertiva, né, cara? Objetiva. O que mais que a gente falou? Vários outros aí sinônimos, né? Que são adjetivos, né? Que são importantes aí, né? E agora, na minha visão, como professora, neuropsicopedagoga, que trabalha com crianças, pré-adolescentes e terceira idade, né, uns 60 a mais, a gente tem que estabelecer conexões, né? Uhum. E a gente consegue, se a gente vai fazendo a nossa estrada, né, o nosso asfalto, a gente consegue estabelecer uma conexão saudável, né, realmente efetiva com o outro, enfim. E esse estabelecer conexões, tem muitos pais, vou falar de pais, que é a minha vivência, tá, gente? Mas serve de uma maneira geral. Eles têm muito receio, têm uma expectativa muito grande de como é o meu filho, ele vai ter que me procurar, ele vem conversar, né? Só que nem sempre, né? Os pais têm que mostrarem que eles estão dispostos também a ouvir a Uhum. criança, pré-adolescente, adolescente, todo mundo, né? A criança, muitas vezes, né, criança, pré-adolescente, enfim, eles querem ser autônomos, que é autonomia, né? E a gente tem que dar essa autonomia quando você vê que é possível, né? Cada um na sua idade, né? E você vê que é possível essa autonomia, tá? Eles precisam disso para poder crescer, desenvolver, né, como pessoa. A psicomotricidade é justamente para isso. Você tem que dar autonomia também, né? E a gente precisa colocar na cabeça que eles precisam procurar ver que você é confiável, né? Ver que você é confiável e tá aberto para ouvir eles também. Quer um exemplo? Quando aluno novo chega aqui, Carla, eu falo igual um papagaio. Porque eu tenho que estabelecer uma conexão com ele. Eu tenho que mostrar que eu sou confiável, sabe? Que eu vou também te falar que eu não sou só professora, eu também quero ouvir ele em outras coisas. Tanto que quando eu falo, eu falo de tudo. Sabe? Eu falo do gato, eles perguntam tudo sobre o gato e eu vou lá e respondo. Sabe? Eles perguntam porque você fica falando e eles veem que você abre esse espaço para eles também perguntar, né? Aí chega Sim. na segunda aula, já tá outra coisa, já fica até fazendo gracinha, né? Porque você deu espaço na primeira aula, mas você tem que mostrar também a hierarquia. O que o Fagundes colocou aí, cara, que eu não consegui ler? É, ele falou o seguinte, a relação entre pais e filhos, ela precisa ser aberta e próxima dos dois lados para que entre as partes haja, então, segurança.
né? Exatamente, a gente tem continuamente, com todos os dias, fazer a nossa estrada com os nossos filhos, com os nossos alunos. Nossa, Luiz, mas tem vezes que eu repito a coisa 1000 vezes. Mas tudo bem. A criança, gente, ela vai prestar atenção no que você está falando ou no desenho que ele está assistindo? No desenho, que para ele ali naquele momento, para a idade dele, chama mais atenção do que você ficar falando o tempo inteiro. Entendeu? A gente é assim também, quando não é do nosso Sim, interesse, fica prestando atenção. Você vai ler um artigo que não é do seu interesse? não Não, vai. entendeu? Só que olha só como a gente tem que trazer a neurociência para a nossa vida. Olha que fantástico. A gente tem que saber, o cérebro da criança, como a gente já fez as outras lives, né, Carlos? A gente falou muito sobre estímulos, né? Uhum, E a sim. criança recebe o estímulo em dobro que nós, adultos, que nós adultos, né? Então, quando você explica uma matéria, alguma coisa diferente para a criança, não adianta falar informação até na cabeça dela, porque ela não vai ouvir tudo o que você está falando, entendeu? Ela vai pegar só, opa, o que que é isso? Isso, vai filtrar o que você Uhum, fala e pegar as partes mais importantes. Aí, sei lá, ela faz alguma coisa que você já tinha pedido para ela não falar e você para não fazer, e você explicou, teve que falar de novo. Aí, nessa segunda vez que você for falar de novo, ela já vai filtrar outras coisas diferentes. Isso eu tô uhum, falando porque até mesmo eu aqui explicando matéria, tem contas que são mais complexas. Então eu falo assim, não, peraí, primeira fase. Aí eu vou lá e escrevo. Primeira fase, o que que a gente tem que saber? É isso, isso, isso. Acabou de fazer isso? Vamos para a segunda fase. Porque não uhum, adianta ficar soltando, ah, que esse pega emprestar para cá, que não sei o quê, faz isso. A criança, quando você dá uma outra conta lá para a criança, ela vai ficar perdida, vai olhar assim, como é que faz mesmo? Porque você foi falando, né? Foi falando, como é muita informação, né? Eles não vão entender, não vão absorver. Então, o que que eu uhum, tento, então o que que eu faço? Eu sou objetiva e tento usar, Carla, o mínimo de palavras possíveis. Tento explicar usando palavras, né, que eles conhecem, mas usando menos quantidade de palavras possíveis, para eles poderem tentar absorver. Ah, então com essa dica, Luísa, o aluno vai pegar aquela matéria de primeira? Não, não vai. Você vai ter que repetir. E tudo bem, né? uhum, E você, como adulto, é mais evoluído que uma criança, você tem que ter paciência, tá? Que é o que muitos adultos não têm. Não só com criança, tá? Tem adulto com adulto que também não tem paciência. Não tem paciência de ouvir o outro, sim. de escutar o outro, de às vezes até ouvir o que, que o outro tá falando, porque o outro fala tão devagar, você já quer completar, né? Enfim, isso serve para Sim. todo mundo, ok? Eu tô falando muito Ok. rápido? Não, para mim tá tranquilo. Então tá dando para entender, né? Tá. Não, então tá. Então, assim, a gente tem que ser rico em detalhes, só que com poucas palavras, certo? Beleza. Ah, pera aí, eu perdi minha linha de raciocínio aqui. Ai, meu Deus, pera aí. Ah, isso, né? Mostrar que você está disposta aí tem paciência, está disposta a sempre estar ouvindo ele, né? Sempre estar ouvindo a criança. Oi. Ô, Lu, tem uma coisa assim que eu acho interessante nisso que você está falando, é a questão das mensagens contraditórias, Hum, né? Porque às vezes a gente fala aquela famosa frase, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. E aí a sei. gente vai e fala uma coisa para a criança, na hora que ela vê lá na frente, ela vê a gente fazendo aquilo que ela fala, que a gente falou para ela não fazer, né? Isso Isso cria ruído na comunicação. é.
isso gera uma dúvida interna para a criança muito grande, né? Então, por exemplo, o exemplo de vício, né? Vamos falar aí do fumar. A criança Uhum, aprende na escola que é errado fumar. Aí chega em casa, tem algum adulto que fuma, sim. né? Aí o que que eu falo? Eu falo assim, sério, sabe, cara? Você pode até me corrigir aí como psicóloga, né? Se não pode falar, mas eu sou muito verdadeira, né? Então eu falo assim, você sempre tem que falar para a criança. Eu faço quando a criança questionar alguma coisa, né, que aprendeu que é totalmente ao contrário, né? Então tem essa questão do adulto poder ter a maturidade de chegar para a criança e falar, isso realmente está errado, fulano. Então não faça como eu, porque eu sei que está errado, mas eu faço do mesmo jeito. Entendeu? Tem que ser verdadeiro com a criança, tem que falar, porque, igual a gente falou no começo, a criança é capaz de entender. Se você explicar direitinho, ela entende. Isso entra numa questão, Carla, da questão também do. Se você prometer alguma coisa, você tem que cumprir. Sim, com Isso entra certeza. muito nisso aí, porque se você prometeu para a criança, ela vai te cobrar até você fazer. Só um ponto aqui, Lu. Tá. Assim, essa questão de, por exemplo, assim, é errado, mas eu faço. Isso produz uma dúvida para a criança, Sim, mas é isso que eu tô né? falando. O adulto tem que ter a Isso, maturidade de poder explicar para a criança. isso produz para ela também uma mensagem oca, uma mensagem esvaziada, né? Porque, Sim, assim, qual que é o sentido de eu falar que isso é errado e eu faço, mas aqui então não faça? Né? sim. Então, isso produz um certo descrédito aí no adulto, né? Ah, sim, do adulto para a criança, né? Porque às vezes, né, o adulto, a criança vê aquele adulto como um exemplo, né? Aí já vai perder, vamos dizer assim, créditos, né? Sim, Com uma a coisa criança. que o Fredson falou o seguinte: acho que a criança sente a nossa atenção quando olho diretamente para ela, olho no olho. Parece que elas se sentem seguras. Tá certo, na verdade, isso não só com as crianças, né? Como Sim, eu falei no começo, essa conexão de olho no olho, ela produz essa verdade, ela traz essa sensação de segurança, né? E traz essa questão da atenção e daquele momento em que você disponibilizou para ela, né? Ela entende que aquilo ali, ela pode sentir, então, quase que um presente, né? Principalmente uhum, hoje, que os pais estão tão conectados a outras coisas, o olho no olho sim. ele conecta então a criança ao pai, no caso, E ou então adulto até com mesmo adulto, né? adulto. Isso. Né? Quando a gente vai Sim. gravar vídeo, alguma coisa assim, né? Sempre olhar para a câmera, porque traz essa questão da conexão, Sim. né? Mais Uhum. alguma coisa? Não, pode continuar. Ai, obrigada. Aí, como eu tava falando, essa questão de faça o que eu falo e não o que eu digo, também, e não o que eu faço, né? Ai, meu Deus, Sim. confundi. Sou péssima esses ditados, tá, gente? Então, vamos lá. Aí, o que acontece? Tem a questão também, se você prometer, você tem que cumprir, tá? Sim. Então, eu tenho uma aluna que eu combino com ela de toda sexta-feira a gente jogar. Só que acontece de passar o horário e não jogar. Aí ela me pergunta assim: e hoje, tia, vai ter jogo? Eu tô assim: olha, hoje infelizmente não, porque a gente já passou até do nosso horário. Ela tá assim: então semana que vem a gente vai jogar 2 jogos, né? Aí como é que eu falo não, né? Aí vem assim: ô Luísa, você é adulta aqui, né? Uhum. Então qual que é a sua função? Me organizar no atendimento dela para sobrar aí 15 minutos para eu poder jogar os jogos, porque quem mandou você prometer, Agora né? deixa eu te falar uma coisa, então aí. Porque assim, Sim. tem um ponto também que pode ser que a criança também não faça por onde, né? Ah, Não é sim. só uma questão de organização do adulto. Não, mas isso é um acordo, né, que eu faço com todos os meus alunos. Sim, Vai ter jogo, a gente combina um jogo uma vez na semana, mas tem que ver como vai ser ao longo da semana. sim. E aí entra num ponto até Entendeu? importante de falar, porque às vezes as pessoas acham
que fazer os combinados, eles precisam fluir de acordo com ameaças, por exemplo, né? Ah, Se não. você fizer isso, naquilo não vai acontecer. Por exemplo, se você não cumprir a carga horária, então, da aula do jeito que tem que ser, você não vai ter o jogo, como se isso fosse um castigo, Uhum. né? Na verdade, é importante, você pode lançar a mão disso de uma outra forma, né? Se você lançar a mão disso como mostrar para a criança a consequência, né? Sim. Do que ela, isso vai permitir a ela uma escolha, né? Se ela realmente se empenhar naquele processo ali, no final ela tem a consequência de ter o jogo, né? Ou não. Sim. Ou não. É assim, tem essas coisas de trocar, né? Vamos fazer de trocar. Às vezes a criança não quer, por exemplo, fazer dever de casa, mas às vezes a gente faz, eu faço isso. Às vezes eu faço isso. Que é uma questão assim, às vezes é um dever que realmente tem que fazer aquele dia, e às vezes é muito grande, é um trabalho muito grande. Você sabe que vai ser exaustivo para a criança. Então você faz o quê? Olha, vamos fazer esse trabalho aqui, sei lá, de ciências, essa maquete, tudo hoje. Se você fizer todo hoje, você, sei lá, vai ter direito a 10 minutos a mais na televisão, no videogame, né? Porque tem pais também, né, adultos, que prometem coisas para criança, tipo assim, te leva para tomar um sorvete, só que aí chove, tá frio, aí o menino fica com dor de garganta, sabe? Tem que prometer coisa que tá ali, sabe? Que dá para ser alcançado para criança também, né? Então, assim, isso funciona muito bem. Isso funciona muito bem. É, mas assim, não é o certo usar todas as vezes, Na né? verdade, se você lançar a mão dessa questão, por exemplo, toda ação nossa tem uma consequência, né? Sim. Então, Não, assim, em então é relação isso que a tem que. mostrar para ela a consequência daquilo que ela fez ou não fez, é diferente de você trabalhar com essa troca, né? Uhum. Aí já tem essa questão, né? De quando você quer trabalhar isso aí que você falou, né? Do o que ele pode perder, né? Para ele ter noção Ou que ele de. pode perder, ou que ele pode ganhar, né? Então, é consequência, né? Exato. De algo que ele fez, que querendo ou não é o que a gente precisa aprender quando a gente não aprende quando criança, a gente aprende adulto, né? Uhum. Que é a escola da vida, né? Pois é. Que tá muito ligada aí, né, ao meu ver, tá, Carla, com a escola da vida, porque muitos assim, quando você tá na fase de adolescência, né, aí tem o pai ou a mãe que tá querendo ali nessa cobrança exagerada, né, nessa do exagerado mesmo, né, na cobrança. Aí fica falando, faz isso, se você não fizer isso, vai acontecer isso com o seu futuro, né? E muitas vezes pode acontecer realmente o que o pai falou, e muitas vezes também não, com você pode ser diferente, né? Sim. Então, assim, gente, isso tudo que eu tô querendo dizer dessa nossa estrada da comunicação é que, acima de tudo, nós devemos ter paciência com o outro, sabe? É realmente poder falar, explicar várias vezes que for possível. Tem dia que realmente, como falo assim, né, na minha profissão, né, como professora, que a gente tá cansada, então a gente às vezes aumenta um pouco o tom, sabe? Tudo bem. O que não pode acontecer é direto tá gritando com a criança, é direto tá chamando a atenção da criança, é direto ficar assim, vamos falando, faz, vamos, faz. Criança nenhuma aprende assim, entendeu? Eu tô falando isso, cara, porque às vezes tem mães assistindo e falam assim, nossa, a Luísa tá falando porque, né, não tem filho, né? Mas não. Isso é pra gente trabalhar também a nossa paciência, né? A paciência com a gente. A criança não tem nada a ver com os problemas que estão acontecendo com você, entendeu? Por que que você não senta com o menino e conversa? Ó, tá acontecendo isso, isso, isso. A mamãe vai precisar da sua ajuda porque tem mais dois filhos, que não sei mais o quê. Traz o menino Sim. também mais, né? E, O que os pais estão fazendo muito, Carla, principalmente nessa pandemia, fazendo trabalho para criança, porque a criança é mais devagar.
não sabe desenhar direito, sabe? Isso, nossa, me dá um nervoso. Mas aí entra naquela questão que eu falei lá no começo. A gente precisa visitar aquilo que é nosso, porque às vezes a gente está esbarrando numa questão que é nossa e a gente está transferindo e projetando isso na criança. Pois é, por isso que também a ideia, né, Carla, do projeto é fazer essas lives para autorrefletir, reflexível. É, é para você também olhar os seus comportamentos, né? Porque a gente não está falando o que é certo, o que é errado, é só pontos que a gente está trazendo que são Sim, importantes da gente observar na gente mesmo, né? sim. Como eu falei lá na frente, né? Não existe pais perfeitos, né? Não, Ideais. Na verdade, existem pais. Então, cada um vai desenvolver de uma forma. Não tem uma receita de bolo, né? Não é uma receita sim, de bolo, né? não, é Até igual na matemática, 2 mais 2 é 4. quando a gente fala de pessoas, às vezes, dois mais dois, né? Pode ser cinco, seis. Pois é, na matemática às vezes dá uma variada, Pois é. né, nas equações lá mais complexas, Ô, né? Lu, E isso só entra. para Oi, você se organizar aí, eu já já são tô. 8h50, tá? Tá, eu já tô acabando, tá? Não, só para você se organizar, eu quero te ouvir. Não, tá. Então, eu vou falar então das minhas mini dicas, bem rapidinho, pode? Fica à vontade. Então tá. Então, dicas para a gente poder construir aí a nossa estrada da comunicação, tá? Então, como a gente falou aqui, estimule o diálogo, tá? Não é porque é criança e pré-adolescente que ele não vai ter problema, que ele também não vai ter os dias ruins deles, tá? Então a Uhum. gente tem que dar. Às vezes a gente gosta de espaço, não gosta. Nós adultos não gostamos de ficar sozinho. Às vezes também uma criança tá passando, sei lá, às vezes tá passando bullying na escola e não quer falar com ninguém, né? Então tá ficando sozinho, então dá um espaço, né? Claro que o bullying foi um exemplo exagerado, né? Porque bullying é Exato. uma coisa séria. Mas enfim, vocês entenderam, tá bom? Outra dica. Hoje eu tô ligada no 220. Gente, eu acordei Tô 7 da vendo. manhã, não parei, tá? Já dei 8 aulas. Então, vamos lá. Segunda dica: se comunique de forma eficaz, né? Então, assim, esse de comunique de forma eficaz seja objetivo, como eu falei antes, objetivo, use poucas palavras, mas leve o que A informação que você sua precisa. informação, exatamente, a informação que você quer passar, Uhum. ok? E a capacidade de entendimento da criança, ela é muito boa, tá? Ela é a capacidade que ela tem de entender, se você tiver paciência de explicar, tá? Ela vai entender a sua, como é que fala? A informação que você quer passar. Só que você tem que ter paciência para poder explicar, ok? Não vai explicar, gente, quando você estiver de mau humor, porque realmente a gente não consegue, como a Carla falou aí no começo, né? As emoções tomam conta também às vezes, e a gente não consegue passar o objetivo, né, da informação, tá? Não exagere na cobrança, porque, como a gente falou, a cobrança vai afastar e a gente quer aproximar da Aproximar. criança, tá? Esteja aberto para ouvir. Como eu faço para uma criança ficar, se aproximar da criança para ela ficar, para ela vir chegar para mim e falar? Sempre converse. Mesmo dia, nossa, hoje não foi bom, meu dia tá assim, assim, assado. Olha, fulano, não dormi direito à noite, então eu tô cansada, sabe? Conversa. Sabe, a gente tem que estimular, fazer aí nossa estrada da comunicação. E a gente Sim. forma essa nossa estrada, constrói a nossa estrada com isso, trazendo conversa, igual eu faço na minha primeira aula. Falo o tempo inteiro, igual eu tô fazendo agora. Ô, Lu, só para complementar aí rapidinho, Tá. o que que acontece? Uma coisa que você falou de você ouvir, de você falar sobre o que você sente, né? Isso é Uhum. muito importante, porque a criança ela vai aprender que ela pode expressar o sentimento dela
se a gente Sim. também conseguir fazer isso com ela, né? Se a gente conseguir Sim, expressar o nosso sentimento, né? Então, exato. assim, ela vai entender que ela também pode sentir, né? Não Sim, adianta você nada vai você dar falar que ela espaço. sinta isso e não fazer também por onde. Exatamente. Aí eu trouxe uma frase de fechamento, Carla, rapidinho, que eu achei Pode falar. fantástica. Eu adoro o Mário Sérgio Cortella, né? Ele é educador e filósofo e ele escreve umas coisas muito interessantes. Aí eu peguei essa frase de um artigo dele que eu estava lendo essa semana, que é o seguinte, fala da comunicação, sem querer casou, tá? Então, vamos lá. O maior prazer do ser humano, não importa a idade, é falar de si mesmo, Sim, né? E por que que a gente não, por que que tem a criança, né, pré-adolescente, adolescente aí que às vezes o pai fala né, e fala assim: "Ah, ele não conversa comigo". Alguma coisa tá errada, né? sim, É o quê? Né? Então, porque todo mundo gosta de falar, a gente gosta mais de falar do que de ouvir muitas vezes, né? E a criança, sim, pré-adolescente, a gente tem que abrir espaço para eles falarem, eles têm essa necessidade. sim. Aí é isso. Que bom. A gente Falei sempre tudo. encerra, né, as nossas É, aulas com uma frase e as lives também não poderia ser diferente, né? Então a com gente certeza. sempre vai encerrar ela com alguma frase. Ao longo da semana a gente também vai postando algumas coisas, né? Sim. Ou frases ou textos, produzindo algum conteúdo em relação às lives, né? Uhum. Então, só para a gente encerrar, então eu queria agradecer todo mundo que participou, né? Que esteve presente aqui. Isso, Dizer que semana que vem nós temos mais uma live na quinta-feira, né? A segunda isso. live. Nós vamos falar então sobre criatividade e pensamento crítico, né? Beleza. Então, Lu, obrigado pela Obrigada, parceria de viu, sempre. Thiago? Que isso. Desculpa aí, viu, se eu falei demais. Depois eu vou me Ah, assistir e vou fazer minha autocrítica. autocrítica, É, tá tá bom, bom? viu? Ah, que isso. Gente, obrigado, viu, Patrícia, Márcio, todo mundo que participou, que contribuiu um pouquinho, que separou um tempo para estar aqui com a gente hoje, né? Sim, Esteve aqui presente, exatamente. que passou por aqui, tá ótimo, muito obrigada. E se a Isso, gente conseguir gente. alcançar alguém em algum ponto, a gente já É, vai ter conseguido, então, aquilo que a gente estava querendo, né? exatamente. Que é o objetivo, né? Sim. Então, até semana que vem, nesse mesmo horário, quinta-feira, às 20 Isso, horas, então. Até exato. lá. Valeu. Tchau, gente. Boa noite. Tchauzinho. Boa Tchau. noite.